E aí, tudo bem? Então, tá na hora de se despedir e começar uma nova temporada na minha vida e nesse canal. Em uma semana estarei me despedindo aí dos meus 39 anos e entrando aí na nova década, entrando nos 40 anos. O que eu posso falar é que a vida tá ficando bem gostosa e saber aproveitar o que você tem no momento presente talvez seja o grande segredo para ir para as próximas décadas da sua vida. E o Canadá não somente me proporciona isso, mas ele também me ensina a viver no agora, o estilo de vida mais tranquilo, mais pacato, mais em contato com a natureza. Te ensina a aproveitar as oportunidades quando elas surgem, igual essa semana que finalmente as temperaturas começaram a subir e a primavera começa a mostrar os seus sinais. E também nos momentos onde, em meio a uma tempestade de neve e com temperaturas tão negativas, você simplesmente descansar e fazer o que deve ser feito naquele momento onde o descanso é a melhor opção. Mas não é necessário morar no Canadá para saber e viver no momento presente. É que aqui, de fato, isso eu tenho aprendido e colocado isso em prática, mas eu acredito que é uma lição que a gente pode, levar para qualquer lugar onde você que está me assistindo agora esteja morando. É saber aproveitar o que você tem e não basear a vida com o que você não tem ou o que seria melhor se fosse assim. E por isso que eu decidi vir fazer essa caminhada aqui no High Park. Eu terminei o expediente em casa e eu tava lendo livro, e aí eu tava entre tirar um cochilo, eu tava meio que pensando se eu devia ir pra academia, malhar, fazer musculação, se eu deveria ir correr, e eu me perguntei o que eu queria fazer. E na verdade a minha vontade foi dar uma caminhada, que apesar de ser um exercício leve, era o que eu estava querendo para desacelerar da semana corrida e iniciar de forma ativa, porém prazerosa, sem a obrigação de cumprir uma planilha de corrida ou uma sessão de musculação. Então, às vezes a gente tem que se permitir a mudar, o planejado, mas mesmo assim cuidando de você. Bom dia! E aí, tudo bem? Então, eu estava falando sobre se permitir cuidar de você, fazendo escolhas que às vezes não são as planejadas, mas que é um cuidado, mas de uma forma gentil. E eu permiti não terminar o vídeo naquela semana que eu comecei a gravar, que eu estava lá no High Park caminhando. Aquilo foi numa sexta-feira e desde então eu já me tornei 40. Os 40 chegaram, fiz aniversário, viajei para Nova York, retornei e estamos aqui de volta em Toronto. E esse é o meu desejo e a minha intenção para essa próxima década da vida, que é viver o momento presente, não ficar pensando na vida como ela
deveria ser, ou se eu tivesse isso, ou se eu tivesse feito aquilo, seria melhor. E uma das coisas nesse processo de envelhecimento que eu acho muito importante e que engrandece a vida é quando a gente percebe o que você não quer fazer e as coisas que não te dão prazer ou não tem significado para você, apesar de poder ter significado para outras pessoas. Como aqui no canal eu sempre abordo muito a questão sobre morar no Canadá, já que, né, o nome do canal é Minha Vida no Canadá, eu acho que isso tá de encontro, né, quando eu compartilho com a minha vida aqui e algumas pessoas que assistem que não moram aqui, às vezes fica naquela tanto vontade de vir, né, de conhecer, de ter essa experiência, mas e eu sempre falo que às vezes o Canadá não é para todo mundo, porque não é um somatório do que você gosta de fazer aí no Brasil, mais os benefícios, né, de um país como o Canadá. É uma outra vida e essa vida tem que fazer sentido para você. Então, acima de tudo, você tem que desejar o que o Canadá tem. E assim você vive, né, em sintonia e a vida tem sentido quando, né, você mora fora do país da onde que você nasceu e cresceu. E isso vale para outros aspectos como atividade física, alimentação, trabalho, a questão financeira. As coisas têm que fazer sentido. Quando as coisas não fazem sentido, a gente tem uma tendência a ficar brigando e lutando. E o que eu desejo para mim, nesse novo momento de vida, que cheguei aos 40, é uma vida mais leve e uma vida vivendo aí no momento presente, usufruindo e desfrutando das coisas que estão ao meu alcance, né? Então, esses são os votos para mim mesmo. Então é isso para o vídeo de hoje. Eu acabei comentando que de aniversário, eu e meu marido fomos aí para Nova York, ficamos uma semana lá e foi muito gostoso. Talvez eu faça um videozinho curto, só, né, mostrando um pouquinho do que a gente fez lá em Nova York, apesar de eu não ter gravado, né, para o YouTube, mas eu vou tentar fazer um videozinho só para deixar aí os highlights, para ficar de memória aí dessa comemoração dos 40 anos. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!